Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, bom dia, graça e paz em Cristo, aos meus amigos do coração, desejo um dia abençoado, um dia feliz. Mês de setembro, temas livres. O nosso tema de hoje será medo. Você tem medo? É medroso? Antes de ler o texto, eu vou te contar uma história. Certa vez eu recebi em meu escritório uma mãe com o seu filhinho de não mais de 5, 6 anos. E ela introduziu a conversa dizendo: pastor, eu trouxe meu filho aqui para o senhor dizer a ele que ter medo é pecado. Bom, antes de mais nada, eu quis saber por que ela havia marcado uma reunião para eu eventualmente falar isso para o filho dela. Ela falou: não, pastor, é que a gente está morando num lugar muito perigoso e o meu filho nem dorme à noite. Então eu estou falando para ele, se você confia em Deus, você não pode ter medo, porque ter medo é pecado. Bom, eu respondi dizendo: eu não vou dizer isso para o seu filho, porque ter medo não é pecado. Aliás, você sabia que Jesus teve medo? Ela regalou os olhos para mim e eu li para ela o que eu vou ler para você hoje. Marcos 14:33, diz a palavra de Deus: levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir grande pavor e angústia. Bom, esse texto está falando dos últimos dias de Jesus, quando ele estava prestes a se render, a se entregar por todos nós na cruz do Calvário. Ele vai a um jardim chamado Getsêmani. Ele leva consigo alguns dos seus amigos mais íntimos, seus discípulos mais próximos. E nessa narrativa, o texto é bem claro. Ele começou a sentir grande pavor e angústia. Quando eu li isso, aquela mulher ficou me olhando, talvez pensando: e agora meus argumentos acabaram. E eu disse a ela: o medo é da nossa natureza humana. Sentir medo faz parte das sensações que todo ser humano tem. E essas sensações existem porque Deus nos criou seres assim. Seres que sentem, seres que reagem. O medo não é pecaminoso. O medo pode eventualmente tornar-se pecaminoso, mas não pelo medo, mas sim o medo talvez gerador de outras condições, dentre elas a própria incredulidade. Eu dizer para uma criança que ter medo é pecado pode levá-la a lidar com o medo da forma errada. Como que a gente lida com o medo? Desenvolvendo confiança. Nós lidamos com o medo nos precavendo de possíveis elementos de fato perigosos que estejam ao nosso redor. O medo pode nos trazer até benefícios, como sermos mais atenciosos, precavidos. Então o medo em si não é pecaminoso, mas o que nós fazemos com o medo, aí sim. Então eu dei um abraço naquele menino e disse: olha, o medo que você está sentindo, ele é verdadeiro, eu acredito no seu medo,
Mas nós vamos fazer o seguinte: nós vamos imitar Jesus. Sabe o que Jesus fez depois desse momento aqui em que a Bíblia diz que ele teve medo, pavor? Ele foi orar. Ele foi conversar com Deus. E mesmo com medo, ele enfrentou tudo que vinha pela frente. Ele foi preso, apanhou, foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Bem, é isso que a gente tem que fazer com o medo. O medo deve nos levar a uma atitude de oração. E, após orar, nós temos que encarar o que estiver à nossa frente. Não se deixe vencer pelo medo. Aproveite o medo para se agarrar a Deus e confiar verdadeiramente nele. Um abraço. Deus te abençoe. Tchau, tchau.